Saudação para você, pesquisador, pesquisadora ou entusiasta desse mundo da análise dos dados. Eu tô aqui hoje com um vídeo da nossa série de introdução ao R. E hoje a gente vai ver mais de manipulação de vetores no R, mas eu quero hoje dar uma atenção especial aos vetores de texto que eu falei com você na última aula, que são vetores totalmente especiais, que merecem um carinho, principalmente que aprendendo a manipular vetores de texto, vocês vão aprender a fazer buscas mais aprimoradas dentro do seu conjunto de dados. Então eu tô aqui na minha área de trabalho limpinha novamente, sem nada. Vou até dar um LS aqui para vocês verem que não tem nada. Vocês vão começar tudo do zero comigo, porque aqui é sempre do zero. Das últimas dois vídeos a gente aprendeu como é que a gente coloca um texto no R, ou seja, como é que a gente indica pro R que aquilo que a gente está entrando ele não é um número, não é um valor integral, não é um número complexo, é simplesmente um texto. E como é que a gente faz isso no R? A gente coloca toda a informação que é um texto entre parênteses. Então, só para relembrar, vou dar um exemplo aqui. Texto, vai ser tal que vai ser: o carro é azul. Então, se eu digitar texto, ele vai me retornar: o carro é azul. Se eu pedir uma estrutura desse texto, o R vai me mostrar que ele é um vetor, no caso, que o R considera como um vetor, do tipo caractere que tem o elemento o carro é azul. Se a gente der um length aqui, ou seja, o comprimento desse vetor, o R vai falar que esse vetor tem comprimento 1, ou seja, o R, todo o texto, o carro é azul, ou seja, tudo aquilo que está entre as aspas é um elemento só do vetor, ou seja, é um único elemento. Entretanto, isso não significa que o R não consegue entrar dentro desse texto. Por exemplo, eu posso pedir para o R contar o número de caracteres que tem nesse texto, mesmo ele achando que isso é um vetor único. Então, posso dar um nchar, que é a função para contar, né? Ou seja, number of characters texto, ele fala comigo que são 14. O R considera os espaços também caracteres. Então isso tem que ficar bem claro para você quando você está entrando num contexto que o R, assim como outras linguagens de programação, considera os espaços entre palavras como caracteres. Tanto que se você for procurar alguma coisa semelhante, hoje você tem lá e ele conta quantos caracteres tem com e sem espaço. O R também conta, só que com os espaços. Mas muitas vezes você não quer criar um vetor, quer até manipular ele, de forma que os elementos de entrada do texto sejam considerados separadamente, ou seja, cada elemento entra separadamente no texto. Para a gente criar um texto onde cada elemento é considerado isoladamente, a gente tem que usar a função combine. Então a gente vai lá em texto 2, o que vai ser um combine, a função que a gente usa mesmo, a função que a gente usa para valores, só que aqui cada elemento entra com as suas próprias aspas. O carro é azul. A gente pediu um texto 2, vai colocar lá pra gente, ó, o carro é azul. A gente pediu um length dele, ou seja, o comprimento desse vetor, ele tem comprimento 4, ou seja, ele tem 4 elementos. E se a gente der o nchar vai informar o comprimento de cada elemento dentro do vetor, ou seja, o O é uma palavra, ou seja, então é um comprimento, o carro são 5 palavras, são 5 letras, o E é uma letra e o azul são 4 letras. A gente separou tudo bonitinho, do jeitinho que a gente quer. E aqui ele não considera os espaços, ou seja, porque na verdade não existe espaços entre esses elementos. Uma outra forma de indicar para o R que os elementos que está dando entrada são vetores é uma outra função que se chama as_characters, ou seja, como caracteres. Então só um outro exemplo aqui, texto 3 vai ser um as.characters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, estou colocando número para ficar bem claro. Isso aqui não é uma vírgula, aqui é um ponto. Ou seja, eu estou forçando, ou seja, eu quero que aquilo ali esteja entrando como um texto. Eu pedi um texto 3, pronto, tudo entrou como texto bonitinho, arrumadinho. Vamos testar agora para um texto maior? Por que ele não conseguiu? Porque ele encontrou um símbolo inesperado. Ou seja, ele estava esperando encontrar uma coisa tudo junta e tem uns espaços ali que atrapalhou ele. Como esse elemento não é uma função e não é um vetor que já foi colocado no R, ele fala assim, eu não sei o que é isso.
e assim para os outros, ou seja, ele não reconheceu nada. Ele não conseguiu encontrar a informação que você estava procurando. Então, de forma geral, quando você for entrar com texto, você não pode usar um s-character dessa forma. Você tem que usar sempre essa formulazinha aqui, ó, do texto inteiro. Você pode me falar assim, mas se eu entrar o texto inteiro e quiser os elementos dele separados, o R me permite separar esses elementos? Me permite. E como é que a gente faz isso? A gente usa uma função que chama string split, ou seja, a gente vai quebrar uma string, ou seja, a gente vai quebrar um texto. E a gente tem que formar, pô, R, como é que a gente quebra o texto? Então a gente vai voltar lá no nosso texto 1, vamos chamar ele de texto 3, já que o texto 3 está errado e ele só foi um exemplo mais vago mesmo. O texto 3 vai ser um string split, onde os elementos que ele vai separar vai ser o texto, e o que marca a separação desse vetor texto aqui que a gente está criando são os espaços. Então vou dar uma aspas, espaço, outra aspas, ou seja, ele sabe que vai ter que separar onde tem espaço, ou seja, ele vai acrescentar aspas no lugar dos espaços e antes de cada palavra. Acho que está certo, vamos testar. Beleza, o carro é azul. Se vocês separarem aqui, diferente do primeiro sistema, vamos voltar lá para a gente ver a estrutura do texto 1, que é o texto base. O texto 1 ele é um vetor do tipo caractere que tem um elemento. Quando você usa string split, ou seja, quando você usa essa função, o str split, na verdade ele te retorna uma lista. E não sei se vocês lembram do primeiro vídeo, uma lista é um conjunto de vetores que não necessariamente tem a mesma natureza. Então lá a gente botou uma lista, e essa lista tem um elemento, que é um caractere, que é um elemento do tipo caractere, ou seja, um tipo texto, com 4 elementos dentro dele. Para a gente pegar qualquer elemento de uma lista, é a mesma ideia de a gente pegar qualquer elemento do vetor. A gente tem que indicar o elemento que a gente quer. Só que para a gente indicar isso, ao invés de a gente usar um colchete, a gente usa 2 colchetes. Então vamos pegar só o texto que é o que interessa para a gente. Então o meu texto vai ser tal que texto 3, que está na lista. E eu quero o primeiro elemento e o único elemento dele. Ponto. Agora se eu retornar a estrutura do meu texto, é um caractere de novo com 4 elementos. Então, assim que a gente aprende a manipular um pouquinho as strings. E também assim que a gente aprende a lidar com vetor. Porque muita coisa que a gente faz aqui, dá para você fazer com vetor também. Pegar elemento de uma lista que seja um vetor numérico, você pode usar isso aqui também. A gente vai entrar em lista mais para frente, que é a forma de a gente juntar aquela ideia que eu falei com vocês no último vídeo, de você ter um vetor numérico com um vetor texto. Por exemplo, quando eu coloquei o menor lá na frente do 2, simulando uma máquina que tem um limite de detecção. Então, você consegue fazer isso, juntar o vetor numérico com o vetor texto através de uma lista, ou seja, são vetores diferentes, com naturezas distintas, mas eles estão juntos no mesmo lugar. Então, para isso que muito que a gente usa a lista. Isso aqui é praticamente uma introdução a você poder filtrar os seus dados. Como assim filtrar os seus dados? Para você aprender a captar algumas informações do seu conjunto de dados ainda. Por exemplo, se eu quiser só saber quais são os primeiros elementos desse meu texto, você pode simplesmente dar o meu texto e chamar o primeiro elemento como se fosse um vetor normal. Então eu vai falar, o meu primeiro elemento é o O. Beleza. Mas tem como eu chamar mais de um elemento? Tem. Você pode adicionar em cima uma sequência de elementos, colocando os 2 pontos aqui, por exemplo. Ou então existe uma outra função que chama head, que também vale para vetores numéricos. Então eu vou dar um head, meu texto, e depois dessa vírgula aqui você indica para ele a quantidade de elementos que você quer obter, ou seja, a quantidade de elementos que você quer tirar daquele grupo de cima para baixo, ou seja, do primeiro para o último. Então no caso aqui, como meu vetor é curtinho, eu vou tirar os mesmos 2 elementos que eu peguei antes no exemplo de cima. Bom, então ele pegou o carro também. Mas você pode falar assim, mas eu não quero os meus 2 primeiros elementos, eu quero os meus 2 últimos elementos. Da mesma forma, você pode dar um outro como chama tail, ou seja, cauda. Eu quero os meus últimos elementos, então eu quero os últimos elementos do meu texto. E quantos elementos que eu quero obter? Eu quero obter os 2 últimos. Então é azul. Então essa é uma forma de você começar a obter subgrupos dos seus vetores,
ou do seu DataFrame. Que, por exemplo, eu posso usar isso e colocar isso aqui tudo num outro vetor qualquer, ou numa outra variável, que a variável vai chamar exemplo. Só para uma ideia, eu posso pegar isso que eu acabei de obter, o E azul, e colocar dentro de uma outra variável. Tem meu texto. E se eu der um exemplo aqui, eu tenho só esses dois elementos, ou seja, eu consegui captar subgrupos desse vetor que é o vetor texto 3, ou o vetor meu texto no caso. Eu já passei para vocês uma técnica onde você pega pela posição dele, agora eu estou passando uma técnica que você pega pela posição dele, mas já um agrupamento. E trabalhar com texto dentro do R também permite que você faça filtros baseados naquilo que você quer. Suponha que eu quero somente o elemento carro dentro desse grupo, meu texto aí. Eu posso chamar diretamente o elemento carro. Como é que eu faço isso? Eu uso um grep. O grep ele vai buscar para mim um padrão dentro dos elementos que estão dentro do vetor, ou seja, o padrão que eu quero é a palavra carro. E vai me retornar a posição desse padrão, ou seja, dentro do vetor 3. Dentro de texto 3 não, está errado, dentro do meu texto. Eu vou falar que o carro está na posição 2. Por que aqui ele retornou 1? Porque aqui ele voltou à posição da lista. Aqui, ó. O primeiro elemento da lista tem o carro, ou seja, ele conseguiu achar. Só que eu não quero procurar na lista, eu quero procurar dentro do vetor. Então por isso eu coloquei o meu texto aqui, ó. Então o segundo elemento desse grupo aqui, ó, é o carro. Mas eu não, você fala assim, mas pô, aí fica difícil mais, eu vou ter que descobrir qual que é a posição dele, ter que olhar lá na tabelinha. Não, mas se você sabe a posição, você sabe quem é. Então vamos ver? Então para isso que tem um outro argumento que chama value. A gente dá um igual a t, que é de true, no caso aqui true. E ele volta exatamente o elemento carro pra gente, dentro do texto. Vamos procurar um elemento que não tá lá, sei lá, vamos procurar o padrão amor. Ele não retorna nada, ou seja, não existe a palavra amor dentro daquele vetor texto. Então isso já é uma forma de você começar a filtrar as informações que tem. E num curso mais adiante, você pode usar isso para fazer uma análise mais profunda de textos, procurando palavras específicas para determinar depois as denotações específicas que essa palavra tem ao longo do texto, ou até mesmo para verificar padrões de escrita, que é muito usado em psicologia forense. Cada pessoa, a forma que você escreve, é uma impressão digital de você e pode te levar, dentro de uma análise adequada, as pessoas te encontrarem. Ou seja, se você publica um texto na internet, eu vou saber que o texto é seu baseado numa análise dos seus textos. E se vocês estiverem interessados, deixa um comentário aí e fala, ó, eu gostei dessa ideia de fazer uma análise de texto. E o R ajuda você com certeza nisso. O R não faz só isso, o R faz muito mais do que isso quando você está trabalhando com texto. Só isso daqui já é meio que andado. O R também consegue manipular os textos dentro do vetor. Suponha que você quer saber a primeira letra de cada palavra desse vetor, uma ideia de busca de padrão. Você pode usar a função substring ou substructure, onde você vai colocar o que você quer, no meu caso o meu texto, e você quer que ele vá lá na primeira letra de cada elemento do vetor. Mas aqui tem um truquezinho. A função substructure precisa saber aonde que ele vai começar a procurar e onde ele vai terminar de procurar. Ou seja, você pode procurar a primeira, segunda, terceira, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, a segunda, terceira, quarta e assim por diante. No meu caso aqui eu quero só a palavra, então ele vai procurar na primeira e na primeira. Porque o R, a gente já viu, ele consegue contar as palavras. E se ele consegue encontrar as palavras, ele consegue enxergar elas separadamente também. Então o substituir me permite achar as coisas em separado. Vamos fechar essa função. Então estamos falando ó, que o primeiro elemento, ou seja, a primeira palavra do vetor começa com O, que no nosso caso é o O mesmo, que é aqui, ó, O. O segundo elemento começa com a letra C, o terceiro elemento começa com a letra E, que é E, e o quarto elemento começa com a letra A. Ou seja, agora eu já sei como procurar elemento, como captar partes do elemento, consigo pegar grupos de informações. E muito legal também do grep, por exemplo, é que ele reconhece padrões. Então se eu quiser, posso escrever que vai procurar um RR dentro do meu texto. Pronto, ele procurou o padrão RR. Ele me permite trabalhar só com padrões. Ele não precisa exatamente ser a palavra inteira. Ele vai entrar na palavra, procurar aquele padrãozinho ali na palavra e voltar pra gente. E o grep, assim como os vetores numéricos, também trabalha com vetores lógicos. Ou seja, eu posso querer o RR,
ou no caso, né, que essa barra indica ou a Z. Ele vai voltar o carro azul, ou seja, ele procurou as palavras que tem esses padrões, ou uma ou outra. Isso aqui você pode trabalhar concatenado ou aninhado, se você quiser. Eu quero o azul e também quero com acento. Ele vai procurar tudo que tem disso. Você pode inclusive usar o I também. A palavra tem que ter isso, I, A, Z, I, E. Infelizmente, nosso texto não tem nenhuma palavra que cumpre todas essas premissas, de ter todas essas letras desse jeito. Uma outra coisa que trabalhar com texto no R também nos permite é substituir elementos dentro do vetor texto. Você cismou que azul não escreve com Z, se escreve com S. Você pode ir lá no Edit, quem já aprendeu nos outros vídeos, e colocar aqui o azul com S. Pedir para salvar e ele colocar esse vetor no salvar. Eu não vou salvar no caso aqui, porque não é dessa forma que eu quero ensinar para você. Então não, vai continuar assim aqui dali. Ou então você pode indicar para ele qual a letra que você quer substituir. Então a gente vai usar o sub de substituição. Eu vou procurar a letra Z dentro dos meus textos, ou seja, dentro de todos aqueles vetores, uma função vetorial, ele vai procurar em O, ele vai procurar em K, vai procurar em E, vai procurar em o azul, a letra Z, e vai substituir ela por S. E ele vai fazer isso aonde? No meu vetor, meu texto. Apareceu, o carro é azul. Mas se vocês prestarem atenção, se eu pedir, usando essa função sub, ele substituir A por R, por exemplo, ele substituiu A de todos os membros do vetor. Mas se eu aplicar isso no meu vetor original, que é o texto, só para a gente relembrar, vamos chamar o texto aqui só para a gente relembrar qual que é o carro é azul, e aplicar o sub, ele só vai substituir a primeira ocorrência de A, ou seja, esse A aqui, ele não vê, porque ele vai chegar até aqui, porque para eles aqui tudo é um elemento só, vai achar esse cara aqui, vai substituir ele pelo R e acabou, porque ele não precisa mais procurar, porque para ele aqui, tudo isso aqui é um elemento só, ao contrário disso daqui, ó, que são 4 elementos distintos, ou seja, ele tem que ir em cada elemento e procurar o Azinho. Uma forma de a gente lidar com isso é a função gsub. O gsub, ele vai substituir literalmente todo o A por R, independente do tamanho do vetor que ele está olhando. Ou seja, ele vai ler todo mundo, não só a primeira ocorrência dele. E trabalhar com gsub ou sub em si é muito bom. Não sei se vocês lembram, no último vídeo eu criei uns nomes de variáveis para salvar. Tinha pH geral, condutividade geral, turbidez geral no caso. Eu poderia ter feito de uma forma muito mais fácil. Eu poderia ter criado um vetor que chama variáveis e nela colocar todo mundo. E fechou. Ah, esqueci do combine, né? Então, aqui esse vetor, o vetor variáveis. E usando o gsub, eu poderia automaticamente acrescentar o geral em todo mundo de uma vez só. E depois usar o nome desses arquivos para salvar. Porque tanto o gsub quanto o sub, ele usa os símbolos de expressões regulares. As expressões regulares, se você não sabe, é um conjunto de caracteres e até mesmo formas de escrita que permite localizar elementos em textos complexos. Se você não está muito familiarizado com expressões regulares, eu recomendo você dar uma pesquisada, e tem um site muito bom que chama Regular Expressions. Então eu vou usar uma expressão regular aqui para acrescentar o geral em todo mundo utilizando o gsub. Ou no caso aqui, se eu utilizasse o sub também, nem ia fazer muita diferença, porque cada elemento meu aqui está separado dentro do vetor. Mas eu vou usar o gsub, que o gsub é que a gente usa de forma geral mesmo. Então eu vou usar o gsub. Eu vou usar, ele vai substituir o quê? O que ele vai substituir? Ele vai substituir esse cifrão. Mas você vai falar comigo, Hudson, não tem cifrão no seu texto. O cifrão é um marcador de expressão regular que indica a última letra do texto. Então falando para ele assim, quando o texto acabar, você vai adicionar o geral. Mas onde que está esse texto? Eu tenho que falar para ele onde que está esse texto. Esse texto está nas minhas variáveis. Você deu um enter, ou seja, ele agora colocou pH geral, condutividade geral e turbidez geral. Tudo certinho, que no último vídeo eu tive que fazer na mão grande. Mas até aqui a gente pediu para ele buscar alguma coisa ou para ele tirar algo baseado na posição que ela está no texto. Então eu vou voltar lá no meu texto, que é o carro é azul. Então se eu quiser tirar o terceiro elemento, eu tenho que colocar no meu texto, terceiro elemento.
Ou então usar algumas ferramentas que a gente já usou. Tem outra forma de fazer isso? Tem. Como eu disse em outros vídeos, o R trabalha com índice, ou seja, cada elemento dentro do seu vetor, se você colocou o vetor dessa forma aqui, separadinho, bonitinho, tem um número, e esse número é só dele. Esse elemento está vinculado diretamente ao número. Por isso que quando eu coloco o colchete e chamo 3, ele vem direto para cá, porque esse aqui é o terceiro elemento desse vetor. Mas uma forma de lidar com isso, principalmente em textos, ou até mesmo em outras formas de análise, é você substituir esses números, esses índices, por nomes mesmo. Ou seja, você vai dar nome aos bois. Cada palavra vai ter o seu próprio nome. E como é que eu faço isso? Uso a função name. Então eu vou pedir para ele nomear o meu texto com o quê? Com o próprio meu texto. Cada elemento vai ter o seu próprio nome. O número vai ser substituído pelo nome dele. Vamos ver se vai dar certo. Names. Pronto, names, bonitinho, certinho. Vamos dar uma olhada como é que ficou agora? Aqui, ao invés de mostrar o que ele mostrava antes pra gente, que era a posição deles, né? Aqui, vai de 1 a 4, 1, 2, 3, 4, as posições. Aqui não, ele não mostra isso aí. É o O do O, carro do carro, E do E e azul do azul. E agora, se eu quiser um elemento específico do meu vetor, eu posso chamar pelo nome dele. Pronto, o carro é o carro. Isso ajuda, sim, quando você está lidando com textos muito longos, mas pode atrapalhar também. Se tiver palavras muito repetidas, pode ficar confuso para você localizar especificamente cada. Então, trocar os índices no R, tanto de vetores numéricos quanto de vetores de texto, tem que ser uma coisa feita com muita cautela. E se você tentar chamar pelo nome um vetor não tenha sido nomeado, como por exemplo aqui, texto, que é esse texto aqui que eu usei, primeiro exemplo nosso, texto, simplesmente não retorna nada, porque ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que procurar, ele não encontrou essa informação dentro dele. E agora que a gente já separou, já mudou letra do vetor, já tirou a informação do vetor, já aprendeu a fazer busca dentro do vetor, a gente pode juntar de novo o nosso vetor, se você quiser. Então eu vou criar texto tudo junto. Esse é um teste de meu texto. Vamos ver como é que ficou o texto tudo junto de novo. Meu carro é azul. E aí? O que aconteceu agora? A coisa que aconteceu na nossa primeira aula, ou seja, a função PEST ele enxerga cada elemento do vetor separadamente. Então, por isso, quando você coloca o texto todo junto no PEST, ele entende de uma forma, e quando você coloca o texto com combine, ele entende de outra forma. Você pode usar a mesma função do PEST e colar um collapse aqui, indicar para ele que você só quer as aspas no início e no final. Pronto, o carro é azul. Resolvido. Porque o collapse indica a separação entre vetores, enquanto que o separador da própria função PEST, que ele tem também o argumento sep, indica os elementos dentro do texto. Se eu estivesse usando aqui, eu poderia mudar esses separadores aqui, mas não é o meu caso, eu não estou usando ele aqui, beleza? Uma outra forma de você mostrar isso também, sem essas aspas nem nada, independente de ser vetor, de não ser vetor, é com a função cat, que ele tira tudo para você. Pronto, o carro é azul, ele tira tudo para você e te dá bonitinho, arrumadinho, sem problema nenhum. Agora que a gente aprendeu a manipular isso, a gente pode dar uma refinada naquele conjunto de informações que a gente teve do último vídeo. Eu chamei as amostras que foram pegas em locais diferentes por um número, ou seja, a amostra 1 recebeu o número 1, a amostra 2 recebeu o número 2, a amostra 3 recebeu o número 3, a amostra 4 e assim foi, sendo que eu tinha duas localidades diferentes, ou seja, esses números se repetiam. O meu vetor pode ser mais claro do que isso, porque se eu pegar o vetor em si só, já é uma informação que ela é isolada do resto dos outros vetores ou do banco de dados, ela não te traz informação nenhuma. Eu quero deixar isso o mais explícito possível. Para isso eu vou criar então agora aqui um vetor que chama amostra, que é o mesmo nome que eu dei para o outro vetor no último vídeo, só que ele recebeu só 1, 2, 3, 4, 5. Vou chamar a função teste. E uma coisa que eu não contei para vocês é que a função teste também é vetorial, ou seja, ela se aplica a um vetor. Vou escrever amostra. E o que eu vou fazer com essa amostra? Eu vou juntar essa amostra com cada elemento de um vetor que eu vou criar. E esse vetor que eu vou criar é um vetor que tem os números de 1 a 5. Vamos ver como é que ficou?
Amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4 e amostra 5. Se você quiser fazer uma coisa com underline para ficar um pouquinho mais bonitinho, você pode usar a função separador, que é aquela que eu falei com vocês antes. Vai ficar amostra underline 1, amostra underline 2, amostra underline 3, amostra underline 4 e amostra underline 5. E como eu sei que as amostras, o exemplo teórico do último vídeo, foram feitas em locais diferentes, eu sei que essas amostras se repetem para cada local. Então ainda assim eu vou criar uma amostra, vai continuar sendo o meu vetor amostra, onde ele vai ser uma rep da amostra, que é esse vetor que eu criei. Estou criando um vetor com o mesmo nome 2 vezes. Da mesma forma que eu fiz no último vídeo. Se eu ver a amostra agora, ou seja, eu vou ter esse grupo de amostras de 1 a 5 acontecendo 2 vezes. Agora, eu vou criar então, como eu sei que são 2 localidades diferentes, eu vou criar essas localidades. Essas localidades são completamente ilusórias, elas só ocorrem na minha cabeça. Eu não sei se as amostras dos meus exemplos foram realmente coordenadas, mas só é um exemplo. Então eu vou criar uma variável localidade. E essa localidade vai ser uma repetição. Uma repetição de quê? De um combine, ou seja, um vetor, que a função rep também é uma função vetorial, vamos dar o nome de um rio aqui, Rio Pardo, e do rio, sei lá, Jequitinhonha. Pronto, que o meu vetor é uma função vetorial, ou seja, ele vai repetir isso para mim. Cada elemento ele vai repetir. Quantas vezes que ele vai repetir? Ele vai repetir cada um para mim 5 vezes. Ou seja, porque são 5 amostras em cada rio. E vou fechar isso aqui. Tá tudo fechadinho, bonitinho, acho que sim. Vamos ver localidade. Isso, Rio Pardo, Jequitinhonha. Perfeitinho, bonitinho, legalzinho. Então agora eu vou dar um load, só para acabar mesmo esse vídeo, a gente acabar feliz, eu vou dar um load no pH geral que a gente falou na última aula. Opa, isso, pH geral.rda. Primeiro eu vou ver se ele achou, melhor, né? Uma coisa de cada vez. Ele achou pH geral, belezinha. E só para facilitar minha vida, eu vou colocar esse pH geral dentro de pH, só para escrever menos, de novo. E agora, só para brincar um pouquinho, eu posso dar um cat um textozinho bobo. A amostra da posição 1 do, aqui é texto do, fecha, do localidade 1, ou seja, localidade da posição 1, apresentou pH igual a e aqui eu vou colocar o pH da posição 1. Vamos ver se ficou certinho. Do cat. Aqui, ó, depois já mostra que voltou uma vírgula aqui, ó. Aí, falta de um debug. Eu acho que agora tá certo. A amostra 1 do Rio Pardo apresentou pH igual a 3,78. É isso daí. Então, nesse vídeo a gente aprendeu a criar vetores de texto, a manipular vetores de texto, a buscar informações em vetores de textos, que ajuda demais, gente. Quando eu falo que ajuda demais mesmo a fazer filtragem de dados, a fazer uma query. Ajuda muito, porque o R, infelizmente, nativo, ele não tem uma função query de busca, mas ele tem opções para você fazer isso. Ou seja, você consegue fazer se você conhecer o R, conhecer as ferramentas que ele disponibiliza para você. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aí. Compartilha se você acha que esse vídeo pode ajudar aquele amigo seu que está com aquela dor de cabeça tremenda para lidar com o conjunto de dados que ele tem,
e esses convidados são extremamente grandes. De repente essa introduçãozinha aqui já te dá muita luz. Se você olhar com carinho o vídeo, assistir de novo, assistir mais uma vez, você já vai ver que você consegue fazer muita coisa usando as ferramentas do R, tá bom? Eu fui,